Rubem Amorim quer Lohan, do Flamengo, e titular do Barcelona que vive grande fase. Manchester United está disposto a pagar um valor acima de 68 milhões de euros por um acordo. Rubem Amorim quer Lohan, do Flamengo, e sonha com o titular do Barcelona. Rubem Amorim é o novo treinador do Manchester United. O português deixou o Sporting para viver seu maior desafio da carreira. Nos bastidores, o técnico começa a pensar no futuro do clube vermelho, solicitando grandes contratações. Lohan é um dos jogadores na mira do Manchester United. O jovem brasileiro, do Flamengo, já era um alvo antes da chegada de Amorim. Ele é muito apreciado pelos ingleses. Rubem dá aval para sua chegada à Inglaterra. Enquanto isso, o CRF sabe do interesse e não quer deixar Gerson exposto ao futebol europeu. Koldé do Barcelona é o segundo pedido de Rubem Amorim à diretoria, segundo informa o jornal El Nacional. O francês vive grande fase na temporada, é titular do Barça e por isso será uma tarefa e tanta tirá-lo da Espanha. O jornal diz que uma oferta de 68 milhões de euros além de viáveis pode chegar ao Barcelona por Koldé. Entretanto, neste momento, a expectativa é que o clube espanhol não venda o jogador, que não tem nenhum reserva de bom nível no elenco de Hansi Flick além, é claro, de estar em tremenda fase na temporada. Gyökeres é um grande conhecido de Rubem Amorim. O sueco viveu grande fase sob o comando do português vestindo as cores do Sporting. No entanto, nesta temporada, o goleador não irá para Manchester. Autor de 4 gols na goleada da Suécia contra Azerbaijão, Gyökeres garantiu que nesta temporada ficará no Sporting. Lembrando que o sueco é o artilheiro do mundo em 2024, com 58 gols marcados. Para a próxima temporada tudo ficará em aberto. O Manchester United está interessado, mas há também o Barcelona e outros clubes ingleses, como Arsenal, Chelsea e até o Liverpool, que tem 3 atacantes no elenco. Entre os 10 melhores do mundo, Gyökeres está entre os 10 melhores jogadores da atualidade, segundo aponta a imprensa da Europa. Atualmente, ele ocupa a 9ª posição. Salah do Liverpool é o líder com o brasileiro Rafinha, do Barcelona, em terceiro. Flamengo perde a paciência e coloca data limite para Gabigol definir futuro. Atacante chegou a ser afastado após dizer que não fica no clube. Situação de Gabigol no Flamengo. Assim que o Flamengo conquistou a Copa Betano Brasil, o atacante Gabigol surpreendeu a todos ao revelar que não fica no clube para a próxima temporada. Diante disso, o jogador foi afastado das partidas contra o Atlético Mineiro e Cuiabá, nos duelos dos dias 13 e 20 deste mês, pelo Brasileirão Betano. Além de ter dito que não ficaria, ele atacou os dirigentes. Porém, a diretoria deu um ultimato ao atacante para decidir o seu futuro. Segundo informações do portal RTI Sport, o jogador tem até o dia 5 de dezembro para dar uma resposta ao clube sobre a renovação. Problemas na renovação. Desde o título, Gabigol e o clube tiveram conversas sobre 2 propostas de renovação, mas ele teria enviado contrapropostas com alguns problemas, ainda segundo a fonte. Não teve um acerto em relação de questões financeiras e contratuais e há um pessimismo por um desfecho positivo. Os dirigentes acham que ele não deve mais atuar pelo clube e um substituto até foi comentado. Ainda segundo a fonte, há uma diferença de pelo menos 60% em relação ao salário que foi oferecido pela diretoria do Flamengo e ao que o jogador quer para renovar. Inclusive, o marketing do clube estaria organizando uma despedida contra o Internacional, no próximo dia 1 de dezembro, ainda segundo o portal RTI Sport. Diante de 2 afastamentos, segundo o clube, o jogador seguirá afastado por questões disciplinares. Enquanto ele não decidir, ele deve continuar como desfalque. Vale lembrar que ele é alvo do Cruzeiro para 2025. Hugo Souza pode deixar o Corinthians para defender importante SAF do Brasileirão. Goleiro pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Timão. Empréstimo perto do fim. O Corinthians pode ficar sem Hugo Souza para a próxima temporada do futebol brasileiro. Já há negociações em andamento para que o arqueiro defenda outra importante agremiação. Ao mesmo tempo, o Timão segue em busca da compra definitiva do goleiro, que ainda pertence ao Flamengo. O prazo final, por sua vez, se esgota no fim de novembro. Assim, caso um acordo não seja alcançado, o Flamengo pode vender o arqueiro a outro clube. Desta forma, surge o interesse por parte do Grupo City, que pode até mesmo levar Hugo Souza ao Bahia. Corinthians pode perder Hugo Souza. De acordo com o portal RTI Sport, o fundo, que administra importantes times, já está em conversas pela contratação do goleiro. Nos últimos dias, inclusive, as coisas teriam evoluído. A fonte, por sua vez, destaca que ainda não há proposta, pois o Grupo City ainda precisa definir onde aproveitaria o goleiro.
O Bahia é uma das possibilidades, mas aparece como terceira opção. Está descartada a chance de uma transferência ao Manchester City. Por outro lado, ainda no velho continente, destinos como Girona e SK Lommel da Bélgica são considerados. Enquanto isso, o Corinthians segue trabalhando em busca da forma de viabilizar um acordo para a permanência. Hugo vem sendo um dos destaques do time desde que estreou. Ontem, inclusive, o goleiro de 25 anos foi titular na importante vitória sobre o Cruzeiro. Em duelo válido pelo Brasileirão Betano, o Timão superou os mineiros pelo placar de 2-1. Léo Ortiz revela episódio de insatisfação com Tite no comando do Flamengo. Zagueiro comentou sobre situação envolvendo seu antigo treinador. O técnico Tite deixou o Flamengo há quase 2 meses, mas ainda tem rendido vários comentários. Após o título da Copa Betano do Brasil, alguns jogadores aproveitaram para falar sobre seu comando. Entre os que geraram mais polêmicas está Gabigol e Wesley. O atacante afirmou que o treinador não o respeitava como atleta, enquanto o defensor acabou deixando escapar que o seu antigo comandante era retranqueiro. Agora, quem também causou polêmica ao comentar sobre o ex-técnico da equipe foi o zagueiro Léo Ortiz. Ele expôs a sua insatisfação com uma situação em específico que acabou vivendo no mais querido. Léo Ortiz fala sobre jogar de volante. Em entrevista cedida para a TNT Esportes Brasil, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre seu período com o técnico Tite no Flamengo. O jogador não se segurou e revelou sua insatisfação em atuar como volante. Eu não estava me sentindo à vontade, mas não era algo que eu não queria fazer. Eu recebia elogios, mas não me sentia satisfeito com o que estava fazendo em campo, disse o defensor durante a entrevista. Talvez Tite não tenha se expressado da maneira como queria. Acabou criando boatos de que ele não gostava da posição, como se eu não quisesse jogar na posição. Mas nunca houve isso, sempre tivemos uma conversa muito clara de que no início, não me sentia tão confortável. Estava tocando menos na bola, não participando tanto. Fui evoluindo e tive sequência como volante, falou. Estava tudo bem, foi uma falha de comunicação. Minha relação com ele sempre foi muito tranquila. Se ele não estivesse aqui, talvez eu não estivesse no Flamengo. Sou muito grato e não tem nenhum problema, concluiu. Danilo da Juventus topa diminuir salário para jogar em gigante do Brasileirão. Na Inglaterra, brasileiro é alvo do Manchester United. Danilo pode retornar ao Brasil em meio ao interesse do Manchester United. Danilo da Juventus está na mira do Manchester United, mas pode ter o Brasil como destino em 2025. Aos 33 anos de idade, o lateral, que também atua como zagueiro, tem contrato na Itália até junho de 2025. Rubem Amorim vê Danilo com bons olhos como uma oportunidade de reforçar o Manchester United. O motivo pode ter relação com a polivalência do defensor. Na Inglaterra, ele teve uma passagem pelo Manchester City. Flamengo, por sua vez, está interessado e, segundo informações do site Bola VIP Brasil, o lateral está aberto a diminuir seu salário para jogar no Mengão em 2025. No entanto, como o Fla passa por eleições, um acordo ainda depende de alguns fatores. Os valores ainda são desconhecidos. Na Juventus por temporada, o salário de Danilo é de aproximadamente 5,1 milhões de euros. Com bastante poder financeiro, o Flamengo já teria condições de arcar com os atuais vencimentos do defensor, caso opte por contratá-lo após as eleições que vão acontecer no dia 9 de dezembro. No Brasil, o Flamengo não é o único clube que olha com atenção para o lateral da seleção brasileira. O Vasco da Gama, maior rival carioca, está interessado e, inclusive, segundo fontes, em negociações oficiais com o jogador. Por sua vez, Danilo dá prioridade ao clube carioca e ao Santos, caso retorne ao Brasil. No Peixe, ele viveu grande fase antes de deixar o país para ser campeão na elite do futebol europeu, por Porto, Real Madrid, Man City e Juventus. Vestindo as cores da velha senhora desde 2019, são, ao todo, incríveis 207 jogos, 7 gols marcados e 13 assistências realizadas. Capitão, ele é campeão 4 títulos. Já na Europa, são incríveis 16 troféus. Flamengo também está interessado em substituto para Gabigol, que está de saída para o Cruzeiro. Não há negociação neste momento por nenhum atleta, mas há rumores entre Mauro Icardi e Cucho Hernandes.